Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler do 12 ao 17. Romanos 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, fale conosco nessa noite. Precisamos de Ti, precisamos da Tua voz, precisamos da Tua palavra, Senhor. Meus pensamentos e minhas ideias não alimentam a Tua igreja e não edificam a Tua igreja. O que edifica o Teu povo é a Tua voz, Senhor. Então eu te peço, graciosamente, fale conosco, apesar de mim, Senhor, apesar das minhas falhas e limitações, que o Senhor possa edificar a Tua igreja nessa noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que alguns conceitos bíblicos estão sendo confundidos por interpretações equivocadas. Termos bíblicos que são confundidos com a maneira como o mundo enxerga esses conceitos. Na semana passada, na sexta mensagem, que nós estamos nessa série sobre a nossa identidade em Cristo, na semana passada, eu falei de um conceito desses que tem sendo deturpado, que é o conceito de vitória. Quando a palavra afirma, que somos mais que vencedores, e foi sobre isso, a sexta mensagem dessa série, da nossa identidade em Cristo, foi dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Na semana passada eu preguei pela manhã, e se você quiser ouvir então essa sexta mensagem, é preciso que você vá lá no YouTube ou no Spotify para poder ouvir. Mas eu falei da situação do cristão, daquele que está em Cristo, ser mais do que vencedor. Mas o conceito de vitória na nossa cultura é diferente. Na nossa cultura, quando a gente pensa que alguém é vencedor, que alguém é vitorioso, o que vem à mente são coisas como sucesso, dinheiro, estabilidade, saúde e uma série de coisas. Até mesmo algumas visões incompletas das Escrituras nos fazem errar quando ouvimos esses conceitos. Porque no Antigo Testamento, ser vitorioso, ser abençoado, também tinha relação com bens, com coisas materiais. Mas essa é uma visão incompleta. Porque nós precisamos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento ilumina aquilo que estava apenas como sombra no Antigo Testamento. Então, quando você
pensa em bênçãos e maldições no Antigo Testamento, bênçãos são coisas materiais: riqueza, fertilidade, descendência, terra, propriedades, saúde. Quando você pensa em maldições no Antigo Testamento, é esterilidade, morte, enfermidade. Mas isso, e eu já falei isso algumas vezes aqui com os irmãos, isso são sombras. As bênçãos que estão sendo declaradas no Antigo Testamento são sombras das verdadeiras bênçãos que são reveladas no Novo Testamento. As verdadeiras bênçãos são espirituais, não são desse mundo, não são dessa terra. Se quiser saber um pouco mais, tem um artigo lá no nosso aplicativo chamado Promessas de Deus. Você também pode ler lá e se aprofundar um pouco nessa diferença entre as bênçãos do Antigo e as bênçãos do Novo Testamento. Mas, no Antigo Testamento, se você olhar como a cultura do Antigo Testamento via, uma pessoa que morresse por causa de uma enfermidade, ou uma pessoa que morresse nas mãos dos inimigos, era alguém que foi abandonado por Deus. O que um crente do Antigo Testamento esperava era ser curado. O que um crente do Antigo Testamento esperava era nunca ser derrotado. A derrota era sinal de maldição. A doença era sinal de maldição. E a vitória sobre os inimigos, sinal de bênção. Se um crente do Antigo Testamento fosse encurralado ou capturado pelo inimigo, ele aguardava um livramento miraculoso. Essa era a maneira deles verem. No entanto, de maneira equivocada, essa expectativa do Antigo Testamento foi transportada para a igreja hoje. Então, se um cristão morrer por causa de uma enfermidade, ou se um cristão morrer em um assalto, nós tendemos a achar que essa pessoa foi derrotada. Como um cristão morre doente? Como um cristão morre nas mãos de um assaltante? E para alguns, e em alguns púlpitos, em algumas canções populares que se cantam por aí, isso é descrito como derrota. Algumas canções invocam, várias dessas figuras do Antigo Testamento para falar de um Deus que traz vitória e livramento. Aí vão falar de Daniel na cova dos leões, vão falar dos amigos de Daniel na fornalha, vão falar do mar vermelho se abrindo. Então, toda vez que nós estivermos em apuros, Deus vai nos dar um escape. Porque senão nós estamos sendo envergonhados pelo inimigo. Meus irmãos, isso não é boa teologia. Isso é teologia incompleta, que quer nos colocar com os olhos nessa terra. Toda pregação que fala da teologia da prosperidade, você pode observar. Todo pregador que vai falar da teologia da prosperidade, ele vai pregar somente no Antigo Testamento. Porque ele não tem textos para usar no Novo. A realidade do Novo Testamento é uma realidade completamente diferente. Não tem ninguém rico no Novo Testamento. Nenhum dos apóstolos enriqueceu, nenhum dos apóstolos foi totalmente curado e livrado das intempéries, das perseguições. Aí você pode falar assim: poxa, Guilherme, mas Paulo e Silas estavam na prisão, eles entoaram louvores e as cadeias foram abertas. Sim, mas Paulo morreu decapitado. Pedro foi crucificado. João escreve Apocalipse na cadeia. E assim, se você for olhar o destino de cada um dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro completo. Se ficarmos apenas no Antigo Testamento, ou se usarmos apenas os conceitos do mundo, nós não vamos entender o que Deus tem para nos dizer. Na semana passada, nós falamos sobre
a questão de sermos mais que vencedores, e como a ideia de vitória do Novo Testamento é muito diferente daquilo que costuma estar nos púlpitos e nas canções populares que cantamos em alguns lugares. Mas hoje, nós vamos tratar de um outro benefício da nossa nova identidade, que também pode ser confundido pelos conceitos desse mundo. Qual é o benefício que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de sermos herdeiros. Em Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De novo, na nossa mente, quando falamos de herança, nós pensamos em quê? Em dinheiro, né? Você quer ver aí, em algum filme, em alguma novela, alguém ficar extremamente decepcionado, e tem vários com essas cenas, né? Onde está lá a família toda reunida, e vão abrir o testamento de um grande milionário, e está todo mundo lá, aí vão ler o testamento, e para um vai a mansão, para outro vai não sei o quê, aí tem sempre um filho que recebe, sei lá, uma tarefa, você tem que casar com 20 anos, alguma coisa lá, que não era o dinheiro que ele esperava. E o filme vai se desenrolar em cima dessa ideia. Mas a verdade é que quando falamos de herança, nós pensamos em dinheiro, em bens, em algo que nós possamos gastar, algo que vai mudar a nossa posição nessa vida, algo que vai mudar a nossa história nessa vida. Aquele dinheiro que vai permitir que eu realize os meus sonhos, aquele dinheiro que vai permitir que eu compre, ou saia, ou faça o que der na minha mente. Mas, olhando para a nossa realidade bíblica, a nossa herança não tem nada a ver com isso. Então, qual é, Guilherme? Qual é a perspectiva bíblica de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Vamos analisar o texto que nós lemos hoje. Versos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Precisamos, irmãos, como essa passagem começa com um assim, esse assim sinaliza para nós que Paulo está fazendo uma conclusão de uma ideia que ele vem desenvolvendo antes. Ele está, desde o início do capítulo 8, nos falando e nos fazendo o contraste da vida na carne e da vida no Espírito. Então, fica de dever de casa para você ler o capítulo 8, dos versos 1 ao 11. Mas vamos dar uma pequena pincelada aqui para podermos entender. Verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E aí vem a conclusão que nós lemos. Assim, pois, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo está nos dizendo que nós, que somos cristãos, aqueles que receberam a nova identidade em Cristo, já não vivem segundo a carne. Já não estão inclinados para as coisas da carne, estão inclinados para as coisas do Espírito. Mas ainda vivemos num corpo que não é glorificado, ainda vivemos numa luta. Então, no cristão instala-se uma guerra.
E qual é o nosso papel nessa guerra? Verso 13: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, nessa nova vida que nós vivemos no Espírito, nós estamos em constante guerra contra os feitos do corpo. Mortificar é matar. John Piper, um teólogo americano, vai dizer que existe um núcleo violento no cristianismo. E não se assuste com essa expressão. Mas quando ele diz que existe um núcleo violento no cristianismo, é porque essa violência é contra a nossa carne. Nós não podemos dar trégua, nós não podemos dar descanso à nossa carne. Precisamos lutar pelo poder do Espírito. Ele diz: mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. Então, a vida de um filho de Deus, a vida de uma pessoa que tem a sua nova identidade em Cristo e que é herdeira, ela vive uma vida de guerra constante contra a sua carne. E não dá descanso para os feitos do corpo. Então, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós já falamos a respeito da nossa nova identidade como filhos de Deus. Uma marca, uma evidência da nossa filiação é que nós somos guiados pelo Espírito. Nós não somos apenas convencidos do pecado pelo Espírito. O Espírito de Deus não apenas nos conduz para o arrependimento, mas ele nos conduz para um novo procedimento, uma nova maneira de viver. Então, aquele que é filho de Deus, ele vai ser guiado pelo Espírito. Paulo, usando essa expressão de ser guiado pelo Espírito, ele está trazendo à memória a peregrinação do povo de Deus no deserto, onde eles eram literalmente guiados pelo Espírito, numa coluna de fogo que os guiava à noite e uma coluna de nuvens que os guiava durante o dia. Quem determinava quando eles andavam, quem determinava quando eles paravam, era Deus. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e isso prova que nós somos filhos de Deus. Se nós não somos guiados pelo Espírito, se nós estamos vivendo segundo a carne, então nós precisamos duvidar se a nossa identidade em Cristo realmente é real. Porque na nossa nova identidade em Cristo, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Verso 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Quando Paulo está falando aqui de um espírito de escravidão, ele está falando porque desde lá do capítulo 5 de Romanos, ele também está falando da escravidão do pecado. E de como a obra de Cristo nos livra da escravidão do pecado. Então Paulo está dizendo que nós, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam o Espírito de Deus e andam e vivem pelo Espírito de Deus e são guiados pelo Espírito de Deus, não tem espírito de escravidão. Nós recebemos um espírito de adoção. A nossa condição anterior era de escravos do pecado. A nossa condição anterior era de alguém que estava preso na carne, escravo do pecado, e naturalmente sujeito à condenação de Deus. Mas na medida em que o Espírito de Deus vem sobre nós, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus, e por isso nós podemos clamar Abba, Pai. A expressão Abba, Pai aponta para uma intimidade.
A própria relação que o judeu tinha com o Senhor era uma relação distante. Jesus é que vem nos revelar o Senhor como Pai. Até então, era uma relação de submissão, sim, de reverência, sim, mas não havia esse conceito de intimidade. A presença do Senhor era algo que trazia grande temor aos judeus, aos hebreus ou aos israelitas. Mas aqui, em Cristo, nós somos introduzidos à visão do Senhor como Pai. E não um pai distante, mas aqui é como se fosse o nosso paizinho, não de maneira infantil. Não é uma criança falando com seu pai, não. É alguém que tem grande intimidade com seu pai e pode chamá-lo de papai ou de paizinho, ou como for, de uma forma carinhosa. Então, pelo poder do Espírito, nós deixamos de ser escravos do pecado e fomos colocados na família de Deus, onde nós podemos chamá-lo de papai, de paizinho. Verso 16. O próprio Espírito, da sua Bíblia, o primeiro Espírito está com letra maiúscula, e o segundo confirma ao nosso Espírito, que está com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se comunica com o nosso Espírito, nos garantindo, nos dando a certeza, confirmando que nós somos filhos de Deus. É um testemunho interno do Espírito Santo. O testemunho interior do Espírito, comunicando a nós que somos filhos de Deus, gera em nós confiança e firmeza, mesmo em tempos de dúvida ou de sofrimento. Haverá momentos onde nós vamos duvidar, haverá momentos onde nós seremos acusados, haverá momentos onde as pessoas vão querer nos fazer duvidar, ou o diabo vai tentar nos fazer duvidar, mas o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que habita em você, vai dizer: você é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Nossos sentimentos são inconstantes. Nossos sentimentos são variáveis. Há dias que estamos super crentes. Há dias que a gente nem se aguenta conosco mesmo, né? A gente nem quer se olhar no espelho. Mas Deus é constante e o Espírito de Deus é constante. Por isso, o nosso relacionamento com o Pai é sustentado por convicções dadas pelo Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que está de maneira constante e de maneira consistente dentro de nós, nos lembrando que nós somos filhos de Deus. Não é a nossa variação de humor, não é a nossa variação de alegria que vai determinar o quanto nós somos amados, o quanto nós somos filhos. Não, nós já somos amados com a plenitude do amor. Nós somos filhos com toda a certeza e garantia dada pelo próprio Deus. Não é algo que varia de acordo com o dia, não é algo que varia de acordo com o nosso desempenho. É algo dado a nós. E então agora vem a herança. Até então estávamos falando da filiação. Então no verso 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas aqui vem o complemento, porque a gente gosta de ler algumas coisas e não outras, né? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas, lê comigo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí já começa a mudar a visão de herdeiro, já começa a mudar a visão de herança. Tudo que pertence ao Filho também pertence a nós, por nós estarmos unidos com Ele. Mas nós temos aqui dois tempos apresentados, né?
Primeiro tempo presente e o segundo tempo futuro. Qual é o verbo que está no presente aqui? Se com ele sofremos. A glória está onde? Para que também com ele sejamos glorificados. Então nós temos aqui, na herança nossa de Deus, na nossa coherança com Cristo, nós temos um elemento presente e um elemento futuro. O elemento presente, meus irmãos, é sofrimento. O elemento futuro é glória. A herança presente que nós temos em Cristo é compartilhar do seu sofrimento. É compartilhar das suas dores nesse mundo caído. Nós vivemos ainda num mundo caído. Nós vivemos ainda num mundo onde a inimizade com Deus é a regra. Nós vivemos num mundo onde todas as relações estão manchadas pelo pecado. É um mundo de dor. O amor mais forte que você possa imaginar nos nossos relacionamentos é um amor manchado pelo pecado. Por isso que pais, às vezes, causam sofrimentos aos seus filhos. Não porque não os amem, mas porque os amam com um amor contaminado. Filhos causam dores e sofrimentos aos pais, não porque não os amem, mas porque o seu amor é um amor manchado pelo pecado. Todas as nossas relações nesse mundo estão manchadas pelo pecado. E Cristo, quando veio a esse mundo, mesmo sendo perfeito e santo, ele viveu dores e sofrimentos. Por quê? Porque estava num mundo caído pelo pecado. Não temos que ter esperança nesse mundo, porque todas as coisas desse mundo estão afetadas pelo pecado. Não há nenhuma justificativa nas Escrituras para que nós encontremos esperança e depositemos esperança e coloquemos o nosso futuro nesse mundo. Porque esse mundo é um mundo caído. Então, se a nossa herança presente é compartilhar dos sofrimentos de Cristo, que andou por um mundo caído e por isso sofreu, e nós também não somos cidadãos desse mundo, mas somos peregrinos e estamos caminhando num mundo de pecado. Guilherme, me dá uma boa notícia aí, Guilherme, porque você disse que essa palavra era para nos animar. Me dá uma boa notícia aí, então. Vamos olhar para a glória e para a nossa herança futura. A nossa herança futura, e aqui eu separei apenas 3 pontos. A nossa herança futura tem a ver com os novos céus e a nova terra. Segundo, a nossa herança futura tem a ver com o nosso corpo glorificado. E terceira, a nossa herança futura tem a ver com a vida eterna com Deus. Os novos céus e a nova terra estão na continuidade desse texto que nós lemos, verso 18. E aqui tem de novo o elemento presente e futuro, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo agora nos deu a perspectiva. Paulo agora nos disse qual é a lente que nós devemos usar. Ele não negou que o presente é de sofrimento. Ele não negou que o presente é de dor. Mas colocando as coisas nas perspectivas corretas, ele diz: tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então os nossos olhos devem estar colocados na glória a ser revelada em nós. Verso 19: a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está nos dizendo que a terra que nós vivemos hoje, as questões que nós temos com o mundo hoje, todas elas serão resolvidas com a revelação dos filhos de Deus. Quando ele diz que a terra geme, quando ele diz que a terra sofre e suporta, ele está falando lá de Gênesis, quando Deus disse para Adão que a terra daria cardos e abrolhos. A relação que Adão e Eva teriam com o mundo sem pecado era uma relação completamente harmoniosa. Não haveria intempéries, não haveriam pestes, não haveriam terremotos, não haveriam maremotos, não haveriam nenhuma das convulsões que nós vemos na natureza hoje. O que Paulo está dizendo é que quando a glória dos filhos de Deus for revelada, quando Jesus voltar e consumar a sua obra em nós, todos os problemas desse mundo serão resolvidos. E eu não vou entrar nessa questão, mas quem me conhece há mais tempo sabe que a minha leitura bíblica, e você não precisa concordar comigo, mas a minha leitura bíblica é que o mundo sem pecado é o novo céu e a nova terra. O que Paulo está dizendo aqui é que todos os problemas que o pecado causa nesse mundo serão retirados, a criação será liberta do cativeiro da corrupção. Se esse mundo já é maravilhoso, se esse mundo já é lindo, se nós podemos contemplar tanta beleza, tanta majestade na criação hoje, imagina em um mundo sem pecado. Meus irmãos, com sinceridade, eu não creio que Deus vá trazer algo novo, porque quando Ele criou todas as coisas, lá em Gênesis, Ele disse que era tudo o quê? Muito bom. O problema da criação não está no projeto, o problema da criação está naquilo que nós fizemos ao longo da execução do projeto. O que estraga o mundo é o pecado. Deus não precisa criar tudo de novo para que nós vivamos bem, mas você é livre para discordar de mim. Mas o que você precisa entender é que nós viveremos numa nova terra sem nenhuma corrupção. Nós viveremos num novo mundo sem nenhum pecado. Isso é parte da nossa herança em Cristo, é para isso que nós estamos olhando. Está ruim hoje? Sim, mas saiba que tem data para terminar. Toda a dor e todo o sofrimento desse mundo vão terminar. Segunda herança, nosso corpo glorificado. Avance para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versos 20 e 21. Filipenses 3, versos 20 e 21. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais uma demonstração, meus irmãos, de que o presente não é um lugar de esperança. Nós não devemos estar com os nossos olhos colocados nessa vida e nesse mundo. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus. Nesse tempo é tempo de sofrimento e humilhação. Mas, quando o Senhor Jesus se manifestar, quando o Senhor Jesus vier em glória, quando Ele vier consumar todas as coisas, Ele transformará o nosso corpo de humilhação, e então o nosso corpo será igual ao corpo glorificado dEle. A nossa herança está no futuro, na consumação. Nós receberemos novos céus e nova terra, e nós receberemos um novo corpo, livre da corrupção. Nós não seremos mais tentados. Nós não vamos mais pecar. Se o seu pecado te incomoda, e deveria incomodar, se o seu pecado te entristece, se o seu pecado faz com que você sofra, porque você não queria pecar, porque você queria ser santo, porque você queria entregar a Deus uma vida e um culto perfeito, se o seu corpo hoje não é capaz disso, seu corpo será capaz disso. E você não vai mais cometer pecados, porque você vai receber um corpo glorificado num novo céu e numa nova terra, onde não haverá corrupção. Então, todo o anseio que nós temos hoje de sermos santos, todos os gemidos que nós exprimimos hoje por causa do pecado, eles vão cessar, porque Deus nos dará um novo corpo, um corpo igual ao de Jesus ressurreto. Essa é a nossa herança, essa é a nossa glória. E por fim, terceiro elemento que nós vamos ver hoje da nossa herança, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E aqui é o texto que os meus adversários, brincadeira, aqueles que não concordam comigo, usam para me confrontar na minha visão de céu e terra, né? Mas vamos lá, Apocalipse 21. Versos 1 a 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. A vida eterna com Deus, meus irmãos, é a nossa herança. Passarmos a eternidade na companhia e na comunhão de Deus é a nossa esperança, é a nossa herança. As dores desse mundo e os sofrimentos desse mundo nada são comparadas com a glória que nos aguarda no futuro. Toda pregação e todo ensinamento que tenta colocar os nossos olhos nas coisas desse mundo é mentirosa e ofusca a verdadeira glória. Todas as vezes que somos estimulados, seja de púlpito, seja de canções, seja por meio dos comerciais desse mundo, pelos valores desse mundo, todas as vezes que nós ansiamos mais as coisas dessa terra do que as coisas do futuro, nós estamos renegando a herança que Deus tem para nós. Estamos dizendo: não, Deus, eu quero ficar por aqui mesmo. Basta me dar uma boa conta bancária, basta me dar uma vidinha aí de 120 anos sem doença,
sem problemas, que eu fico feliz. Você trocaria 120 anos de uma vida saudável, sem nenhuma necessidade material, podendo viajar para onde você quiser e fazer o que você quiser, você trocaria esses 120 anos pela eternidade que está sendo anunciada aqui como herança? Porque parece, e às vezes cantamos canções que parecem dizer que sim. Minhas referências são todas velhas, né? Eu falo isso. Eu me lembrei agora de um programa que tinha na televisão, que botava um cara numa cabine com um fone de ouvido, né? E uma luz aqui que acendia, e ele, quando a luz acendia, ele tinha que falar sim ou não. Não sei se vocês já viram isso, né? Aí ele ficava na cabine, quem é novinho vai ter que pedir explicação para os pais depois, tá? Aí ficava um cara numa cabine com um fone de ouvido, ele não estava ouvindo nada, ele não estava vendo nada. Ele estava lá na cabine. Quando a luz acendia, ele tinha que falar sim ou não. E aí, o apresentador da televisão estava andando para lá e para cá, aí falava assim, tinha um carro, né? Um carro da época, um Fusca. Ó, era o carro zero da época, era o sonho de consumo, era o Fusca. Aí tinha um Fusca lá, e ele já tinha ganho o Fusca. Aí o apresentador falava assim, você quer trocar o Fusca por essa tampinha de refrigerante? Aí a luz acendia, e ele, sim! E ele nem sabia o que ele estava trocando. Ele só descobria no final quais foram as besteiras que ele fez, e alguns davam sorte de sair com alguma coisa boa, outros davam azar de sair com a coisa ruim. Deus não colocou você numa cabine com os ouvidos tapados, sem você saber qual é a sua herança. Ele está te mostrando qual é a herança. A sua herança é um novo céu e uma nova terra sem pecado, sem dor, sem lágrimas. A sua herança é um corpo glorificado, onde você não será mais derrotado pelo pecado, onde você será santo, onde você fará a vontade de Deus, sem nenhuma luta interior, e você viverá eternamente com esse Deus, em comunhão com esse Deus. Essa é a sua herança. E de novo, como Paulo, o que é uma vida com dores nesse mundo, comparada com a herança que ele tem para nós? Muitos confundem herança, meus irmãos, com bênçãos imediatas e transitórias. Mas a herança que nós temos em Cristo é eterna. Não tem nada a ver com uma vida regalada e sem dor. Pelo contrário, enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos dor e sofrimento. O caminho até essa herança passa pelo sofrimento. Porque o nosso primogênito, o nosso irmão mais velho, trilhou esse caminho antes de nós. E nós vamos trilhar o mesmo caminho. Mas o fim é a glória. O fim é a perfeição. A herança, a eternidade em comunhão total e perfeita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós estaremos todos juntos em comunhão total e perfeita, e o amor do Pai não vai machucar o Filho, o amor do Filho não vai machucar o Pai, e as nossas relações serão relações onde nós não vamos nos ferir, nós não vamos nos machucar, porque não haverá lágrimas, não haverá dor e não haverá morte. Essa é a nossa herança. Então, diga como Paulo, tenho por certo que a nossa leve e momentânea tribulação nessa vida não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. É uma palavra de ânimo, mas sem mentiras. Eu quero que você saia daqui animado, sabendo qual é o seu destino, sabendo para onde o Senhor está te levando. Mas eu não posso esconder de você qual é o caminho. E nós sabemos como é o caminho. Cada um de nós tem as nossas dores, tem as nossas lutas, as nossas complicações. Mas quando parecer que está demais, quando parecer que está
insuportável, feche os seus olhos e lembre-se para onde você está indo. Lembre-se para onde Ele está te levando. E saiba que isso já está garantido. Nós não estamos numa luta para entrar no céu. Esse Deus que nos amou a ponto de dar o seu Filho, Ele já nos deu esse futuro. Ele já pertence a todo aquele que é filho de Deus. Faz parte da nossa identidade. Nós já temos o passaporte e já temos o visto e a passagem já está comprada. Então olhe para as coisas dessa vida, meu irmão e minha irmã, e entenda que não se compara com aquilo que Ele tem para você no futuro. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus. Oh, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por realidades tão impressionantes. Realidades que ainda não vemos, como Paulo disse, se víssemos não seriam esperança. Mas aguardamos, Senhor. Aguardamos, confiantes, pois o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos Seus filhos. E se somos Seus filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Há dores, há sofrimentos. E o Senhor não nos disse que seria diferente. Não nos deixe acreditar nas mentiras que são contadas e cantadas por aí, Senhor. Não nos deixe ter o nosso foco desviado por má teologia, que tenta nos colocar nesse mundo, quando na verdade o Senhor quer nos tirar desse mundo. O Senhor quer nos livrar desse mundo. Perdoa-nos, Senhor, quando somos pegos, sonhando e nos alegrando muito mais com as coisas desse mundo. Perdoa-nos, Senhor, quando nos preocupamos muito mais com a profissão dos nossos filhos do que com a sua fé. Perdoa-nos, Senhor, se nos preocupamos muito mais com o quanto vamos ganhar no novo emprego ou no novo empreendimento, do que nos preocupamos enquanto vamos servi-lo nessa vida. Perdoa-nos, Senhor, porque somos facilmente confundidos, facilmente distraídos, e vez em quando estamos com os nossos olhos colocados nessa terra, buscando bênçãos dessa terra. Deus, oh Deus, coloca os nossos olhos na glória, coloca os nossos olhos na glória futura que está garantida a nós, coloca os nossos olhos em todos os benefícios que já nos foram garantidos e dados por meio da obra do Teu Filho na cruz, e que ao olharmos para essa vida, nós possamos perceber o quanto ela não tem valor se comparada com o nosso futuro. Oh Deus, ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a manter os nossos olhos e o nosso coração no lugar certo. Livra-nos de tudo que nos confunde, nos distrai, nos engana. Que a Tua palavra permaneça no nosso coração, Senhor.
Que a tua palavra frutifique no nosso coração, Deus. Que o Senhor coloque no coração dos meus irmãos aquilo que eu não sou capaz de fazer. Que a tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que veio de ti, fixe no coração e na mente dos meus irmãos. E que aquilo que eu falei de mim mesmo seja descartado, esquecido. Mas grava no coração e na mente dos meus irmãos a eternidade para onde o Senhor está nos levando. E que daí venha o nosso consolo, que daí venha o nosso ânimo, que daí venha a nossa força para enfrentarmos os sofrimentos dessa vida. Que toda vez quando nós deitarmos na nossa cama, depois de um dia exaustivo, depois de tantas lutas e dores que possam ter nos sobrevindo no dia, aleluias, que o teu Espírito nos lembre, que o teu Espírito nos lembre para onde o Senhor está nos levando. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, te agradecemos no nome santo de Jesus, aleluias.